Olá, pessoal, tudo bem? É o professor Brasa quem vos fala, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design, né? O curso, por exemplo, de informática para a internet, até um tempo atrás, era conhecido como web design, né? Era chique, era um termo chique de falar, ó, eu faço web design, né? Mas o que seria essa parte de design? Né? Tem muita gente que confunde o termo, né? Acha que design é simplesmente você projetar a aparência de alguma coisa, você rascunhar alguma coisa, né? Desenhar alguma coisa, né? Então a gente vai ver que design vai muito mais além disso, ok? Então eu selecionei aqui para vocês uma apresentação, né? Onde a gente vai aprender, né? O que é design, os tipos de design, né? A nossa área, por exemplo, é uma área que lida bastante, né? Com a parte de design. Então, vamos ver aí o que é o design, né? Embora a aula seja focada no design de interação, né? O design de interação a gente viu que é a capacidade, né, da gente projetar aí objetos interativos, né? Objetos que respondem para o usuário de alguma forma, né? Nessa aula a gente também vai dar um reforço sobre o design de interação, mas a gente vai ver aí também alguns outros tipos de design, né? A gente vai ver que há todo um estudo, né? Há todo um estudo científico, né? Em cima do que é design, né? De como que atua o design, né? Como que o design pode atuar aí em diferentes áreas, não apenas em sites, né? Mas como também nos objetos que a gente manipula, né? Nos objetos que a gente vê no dia a dia, tá certo? Então, vamos começar aqui a mencionar um pouquinho, né, o processo de design, né, de um website. Né? Design, pessoal, tem a ver com projetar, ok? Então, quando a gente fala de fazer o processo, né, design para um website, a gente precisa, obviamente, ter primeiramente um projeto, ok? Então, a gente precisa ter um projeto de um site, né? O que seria a gente iniciar um projeto? É pegar alguém, por exemplo, que está com necessidade, olha, eu preciso fazer um site de uma empresa de comércio eletrônico. Olha, eu preciso fazer uma rede social. Olha, eu preciso fazer um fórum, tá? Então a gente precisa ter um projeto aí para começar, né? Para a gente começar um projeto, a gente tem que ter um cliente, ok? Um cliente que vai contar quais são as suas necessidades, tá certo? Então, esse cliente a gente vai sentar com ele, né? Vai falar, e aí, como vai? Tudo bem? Como que tá as coisas aí na sua empresa? Olha, o que está precisando? O que está faltando para o seu site, né? O que você acha que tem que melhorar? Ok? Então, a gente vai aprender aí a identificar quais são as necessidades desse cliente, tá certo? Por sua vez, a gente faz uma análise competitiva. O que é isso? A gente analisa, né, produtos parecidos no mercado. Então, por exemplo, se eu vou fazer um site de comércio eletrônico, eu vou analisar, por exemplo, outras empresas que já têm esse site, né? E eu vou ver, por exemplo, onde que eu preciso melhorar, tá certo? Então, a ideia não é fazer o produto da concorrência parecer burro perto do meu produto. A ideia é eu conseguir visualizar o quanto eu sou burro perto da concorrência, né? E o que eu devo fazer para melhorar, tá certo? E aí, então, começa a entrar em cena, né? Algumas partes que vocês já conhecem, né? A codificação de páginas, né? Usando, por exemplo, o HTML, o CSS, o JavaScript, PHP, né? As linguagens que são aí utilizadas para a gente codificar páginas da web, né? Sempre lembrando que quando a gente vai fazer um trabalho desse, né? Muito na certa, a gente vai se utilizar de mais de uma linguagem, ok, pessoal? E aí nós temos o design gráfico, né, entrando em cena. O que seria o design gráfico, pessoal? O design gráfico é aquele que vai projetar a aparência da tela. É ele que vai projetar o layout do site, né? Ele que vai projetar, por exemplo, né, aonde que vai ficar posicionado os botões, né? Se o botão ele vai ficar mais para a esquerda, se ele vai ficar mais para o meio, quais são os botões que vai aparecer na parte superior da página, né? O que eu vou ter na página inferior, tá certo? Então, ele que vai cuidar aí, né, da aparência
layout mesmo, né? Das cores que vão ser usadas no site, dos tipos de letras que vão ser usados no site, etc, etc. Ok? E aí, esse cara vai trabalhar em conjunto com esse outro design, né? Então, a gente percebe aí que a área de design, ela é uma área um pouco mais extensa, né? Esses caras aqui trabalham junto, ok? Nós temos também, entrando em cena aí, né, o design de interação, né? O que que faz o design de interação? Hoje, pessoal, o que que acontece? A experiência que a gente tem com websites é bastante interativa, né? Porque a gente passa o mouse por cima de um botão, ele muda de cor. Ou, por exemplo, ele muda algum detalhe da aparência dele, né? A gente passa o mouse, por exemplo, por cima de um carrossel de imagens, né? E aquele carrossel a gente pode rotacionar, né? Da forma que a gente desejar, até selecionar uma determinada imagem, certo? A gente entra, por exemplo, num site para comprar um carro, né? A gente pode selecionar aí todos os detalhes da aparência do carro, certo? Então, as experiências que a gente tem hoje com o site, elas são bastante interativas, né? A gente mexe, por exemplo, no botão e o botão dá uma resposta para a gente, certo? Então, o profissional que cuida, né? Como que esses objetos eles vão interagir com o usuário, né? É o design de interação, tá certo, pessoal? Então, esses dois profissionais aqui, eles atuam em conjunto, em se tratando de construção de websites, ok? Finalmente, nós temos a construção e a avaliação final do cliente, né? O cliente vai dizer, por exemplo, se o site que você fez, né, está de fato de acordo com as necessidades que ele pediu aqui, certo? Claro, a gente só consegue identificar as necessidades do cliente, pessoal, se, obviamente, a gente perder aí um tempinho, né, tirar, sair da nossa zona de conforto, né, ir até na empresa do cliente, marcar um horário de visita com ele, sentar, ver como é que funciona, né, o site, se ele já tem um site, né, e conversar com ele, né, ver o que que ele acha que precisa melhorar, ver o que que ele acha que está faltando, ver o que que ele acha de aspectos positivos, ok? Então, a avaliação serve para o usuário final dizer se tudo aquilo que ele estipulou aqui foi de fato atendido, ok? Bom, então, o que é o design de interação, né? Há um tempo atrás, pessoal, os sites eles não forneciam, né, uma boa experiência interativa, né? Principalmente aí no comecinho da internet, né? O conteúdo da internet era mais homogêneo nessa época, né? Era apenas texto, algumas fotos, né, com um fundo cinza e esverdeado, ok? Então, os sites nessa época eram bastante simples, né? Hoje, por exemplo, o site já oferece uma ampla experiência interativa com o usuário. O que, que vocês têm que entender que é interação, pessoal? Né? No nosso dia a dia, a gente lida com uma série de objetos interativos. Por exemplo, eu pressiono um controle remoto e ele acende uma luz. Né? Eu ligo, por exemplo, um aparelho eletrônico na tomada e ele emite um som, ok? Então, de uma certa maneira, o aparelho ele respondeu para mim, tá certo? Para vocês compreenderem ainda melhor, pessoal, pensem no carro. O carro ele tem um objeto interativo, né? Que não sei se é muito conhecido aí dos motoristas, né? Principalmente da nossa cidade, ok? Mas é um objeto interativo que está lá. Quando você pressiona a alavanquinha, o que, que acontece? Esse objeto ele responde, acendendo uma luzinha no painel do carro, né? Uma luzinha que pisca. Às vezes tem até um sinal sonoro acompanhando essa luzinha, né? Que é a famosa seta, ok? Então, a seta, ela é um objeto interativo, porque você cutuca a alavanca de seta e o carro ele te fornece uma resposta, certo? Então, no nosso dia a dia, o que, que são os objetos interativos? São os objetos que a gente cutuca eles, né, e eles fornecem uma resposta, ok? Então, o site, pessoal, o que, que acontece? O site, ele deve fornecer para a gente, né, essa experiência interativa para quê? Para que a gente saia falando bem do site, para que o site ele forneça aí uma experiência positiva de uso, tá certo? Porque de repente você fala assim, eu cliquei no botão, não apareceu nada. O que, que acontece? O site ele não tem
uma boa interação com você, né? Você não vai sair falando bem do site, tá certo? Agora a gente vai ver aqui o seguinte, né? Vocês acham que design é só desenhar, né? Ou aquele que está relacionado com projetar a aparência ou a interface do site. Vamos ver como que design está muito mais além disso, né? Olha aqui algumas palavrinhas-chave, pessoal, né? Adaptar, analisar, aplicar, combinar, comparar, conceituar, construir, criar, desenhar, estruturar, interpretar, melhorar, observar, pesquisar, planejar, projetar, prototipar, refletir, relatar e solucionar, né? Tenho certeza, moçada, que se eu perguntar assim, vocês já fizeram alguma dessas palavras no curso? Né? Vocês já aplicaram alguma coisa disso no curso? Com certeza vocês vão falar que sim, tá? Agora, olha isso daqui, ó. Se você escolheu no mínimo 5 palavras, parabéns, você faz design, certo? Então, de uma certa maneira, sim, design está relacionado com a aparência, né? Design está relacionado com você desenhar a interface de um site ou de um programa. Está relacionado com projetar alguma coisa, certo? Só que design, pessoal, pode estar relacionado com muito mais coisas, né? O conceito aí ele é muito mais amplo, tá ok? Tem aqui um cara, né, bastante conhecido, o fundador da Apple, Steve Jobs. Ele fala o seguinte, né? Ele fala que design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona, certo? Então, quando vocês dizem assim, olha, eu faço web design, o que acontece? Vocês não estão só projetando a aparência de um site, vocês estão projetando como que os elementos desse site irão funcionar, ok? Então, às vezes, a gente fala assim, mas eu queria que esse botão ele fosse de uma determinada cor, né? Quem deve decidir isso não é você, e sim o profissional de design, porque é ele que vai projetar o uso daquele botão naquela tela, certo? Então, de repente, é ele que vai decidir se aquele botão, né, ele tem que ter um destaque especial em relação aos outros botões, tá certo, pessoal? Então, essa frase aí, ela é muito importante, né? Design não é apenas o que uma coisa parece, né? Design é como que aquela coisa funciona, né? Então, a gente não projeta apenas a gente projeta o uso, né, daquela coisa, ok? Então, quando a gente cria um botão para o site, a gente não está simplesmente projetando a aparência do botão, né? A gente está projetando como que o botão vai funcionar, como que o botão ele vai ser utilizado pelo usuário. Quando a gente cria uma barra de menus para o site, mesma coisa. A gente está projetando como que aquela barra de menus vai funcionar, ok? Então, vamos a algumas ideias aí iniciais, né, de design. O design tradicional foca na sensação visual, que é o quê? Exatamente como que o objeto ele vai se parecer, tá certo, pessoal? Então, vocês pegam os caras, né, responsáveis aí pelo design gráfico e pelo design industrial, né? O cara, por exemplo, que chega e vai projetar uma cadeira, né? O cara ele está sim preocupado de uma certa maneira como que aquela cadeira ela vai ser visualizada, mas não apenas como a cadeira ela vai ser visualizada, né? Ele também está preocupado como que a cadeira ela vai ser utilizada, né? Se aquela cadeira ela vai ser confortável, né? Então aqui, ó, o design tradicional, além de ele focalizar nas sensações visuais, ele também focaliza no quê? No sentimento tátil, né? Que representa exatamente como que você sente as coisas, tá? Então, o cara, por exemplo, que projeta uma cadeira, tudo bem, ele vai projetar a cadeira, como que a cadeira ela vai ser visualizada. Pô, isso daqui é uma cadeira bonita, né? Essa daqui é uma cadeira de um material diferenciado. Essa cadeira aqui é de uma cor bonita, tudo bem. Mas eu vou sentar nela e vou falar assim, olha, essa cadeira aqui é uma cadeira confortável, ok? Então, o design tradicional, pessoal, ele vai focar bastante nisso, né? Tanto nas sensações visuais do usuário, como nas sensações táteis, né? Nas sensações do usuário pegar as coisas, né? Sempre lembrando, né? Independentemente da área, pessoal, né?
o cara que faz design, ele projeta muito o uso daquela ferramenta, certo? Então, todos esses objetos que vocês estão vendo aqui, com certeza eles passaram, né, por um profissional de design que projetou a aparência desses objetos, mas projetou como que esses objetos eles iriam ser utilizados pelo usuário, tá certo? Bom, aqui nós temos alguns estudos, pessoal, relacionados ao design, né? Estudos que são bastante válidos aí para a área de vocês, tá certo? Então, aqui nós temos o Norman, né? O Norman, ele é aí um dos teóricos aí, especialista no assunto, né? Ele até fez o livro aí, o Design Emocional. Ele falou que o design ele é dividido em 3 dimensões, né? A primeira dimensão do design é o design visceral, né? Design visceral, pessoal, como o próprio nome diz, né? É algo que vem de dentro da gente. É algo que está relacionado com o nosso interior, né? Com as primeiras impressões que a gente tem sobre um determinado produto, ao visualizar o produto, tocar ou ouvir, certo? Traz a sensação surpresa para o usuário, né? A ideia é surpreender o usuário com essas sensações. É o usuário bater o olho e falar assim, gostei, né? Tem muitas coisas que a gente leva no nosso dia a dia, pessoal, que a gente leva seguindo, né, nossos instintos. Falar assim, não, olha, eu bati o olho, eu gostei, eu vou levar, né? Principalmente alguns enfeites que a gente tem em casa, né? Enfeites é a gente bater o olho e falar assim, não, eu gostei, eu vou levar, né? Tudo aquilo que a gente bate o olho, pessoal, né, e fala assim, não, eu vou levar isso daqui porque é bonito, né? Eu vou levar isso daqui porque é agradável ou porque é confortável, né? Tudo isso daí está relacionado com o design visceral, né? Com as nossas sensações mais íntimas, ok? Com as nossas sensações internas mais íntimas, ok? Por isso que chama design visceral, né? Algo que vem das nossas vísceras, né? Do nosso interior, tá certo? Mas o Norman, ele fala o seguinte, que além do design visceral, né? A gente tem também o design comportamental, né? O que seria o design comportamental? É o design que está relacionado com o uso e a performance de um determinado produto. Então, por exemplo, um celular. Ah, eu bati o olho. Poxa, eu achei bonito. Tudo bem, você achou bonito o celular. Mas vamos dar uma olhadinha nesse celular? Ah, vamos tirar uma foto com ele, vai? Ah, vamos ver a câmera de selfie dele se é boa, né? Ah, vamos tentar acessar um site, vamos tentar carregar vários programas ao mesmo tempo, né? Então, o design comportamental, pessoal, ele é mais exigente que o visceral. Porque não basta você simplesmente você bater o olho e falar, eu gostei. Não, você quer usar aquele produto. Você quer ver se aquele produto, né, ele tem algo mais a oferecer do que a simples beleza, tá? Tanto que o celular, pessoal, quando vocês vão na loja comprar um celular, dificilmente você vai levar o celular só pela beleza. Tudo bem, você quer levar o celular mais bonito muitas vezes. Só que você também quer levar o celular que vai te atender, né? Você quer levar o celular que vai atender as necessidades do seu dia a dia. Tudo bem? Então, isso daí está relacionado com o design comportamental, né? O design comportamental ele está relacionado com as experiências do usuário, né, com o produto naquele momento, certo? E finalmente nós temos o design reflexivo, né? Significado das coisas, autoimagem. O que seria essa parada de significado das coisas, autoimagem? Pense no seguinte, moçada, né? Tudo bem, vamos pegar o exemplo do celular. Bati o olho nele e adorei. Né? O celular mais bonito da loja, visceral. É algo que está mais relacionado com o íntimo do seu ser, tá certo? Ah, eu usei ele, tirei uma foto e tal, tirei uma foto de selfie, adorei. Né? Design comportamental. Agora, o que seria essa parada do design reflexivo? Poxa, eu vou levar esse celular embora. Será que daqui a um ano esse celular ele ainda vai atender as minhas necessidades? Né? Será que esse celular ele não vai desatualizar facilmente? Né? Será que esse celular é mesmo o celular da moda? Né? Será que as outras pessoas, né, elas vão gostar também desse celular? Tá certo?
Então, o design reflexivo, pessoal, ele está relacionado com aquilo que as pessoas pensam do produto a longo prazo, ok? O comportamental está relacionado com o que você pensa no produto no momento de uso, tá? Agora, o design reflexivo, não, ele está relacionado a longo prazo, ok? Vamos partir para o exemplo de uma cadeira, vai. Eu vou levar uma cadeira não, vai, vamos pensar numa poltrona, famosa poltrona do papai, aí, aquela poltrona que a gente pode se espreguiçar nela à vontade, né? Então eu vou levar uma poltrona do papai embora. Olha, eu bati o olho nessa poltrona, ela é a mais bonita da loja, tá? Design visceral. Eu vou sentar nela, né, para ver se ela é confortável. Poxa, é uma poltrona confortável, eu nunca vi nada igual, comportamental. Agora, o que seria o reflexivo? Eu vou levar essa poltrona para casa, hein? Mas será que ela vai caber na minha sala? Né? Será que toda a minha família vai gostar dessa poltrona? Será que todo mundo vai pensar que nem eu, né, que essa poltrona é realmente agradável? Será que essa poltrona ela vai combinar com outros objetos da minha sala? Né? Será que essa poltrona ela não vai estragar facilmente com o tempo? Né? Então, tudo isso, pessoal, está relacionado com design reflexivo, né? O que você pensa do produto a longo prazo, ok? Então, aqui, pessoal, nós temos, né, as 3 dimensões do design segundo Norman: reflexivo, comportamental e o visceral, né? O visceral está diretamente relacionado com o quê, moçada? Está relacionado com as nossas sensações, né? As sensações tanto visuais, né, como táteis, de apalpar o produto, como auditivas, tá certo? Agora, o design comportamental e reflexivo, pessoal, está mais relacionado, né, com o movimento, né? Está mais relacionado com o fato da gente pegar o produto e analisar mesmo, certo? Visceral, não. Visceral está mais relacionado com as primeiras impressões que a gente tem sobre um produto, tá? Por isso que chama visceral, né? Algo que vem de dentro da gente, das nossas vísceras, do nosso interior, tá certo? Então, aqui vai um pequeno reforço para vocês, tá, gente? Ó, o design visceral, ele se atenta às primeiras impressões do usuário em relação ao produto, né? Geralmente, o design visceral, pessoal, ele está muito relacionado a quê? A beleza, tá? Então, vem a seguinte questão, né? Muitos dos objetos que a gente tem em casa, né? A gente leva, né? Seguindo o design visceral, né? A gente leva por ser o que a gente considera mais bonito, que nem um negócio desse, né? A gente não vai ficar analisando muita coisa desse objeto, a gente vai levar porque é mais bonito mesmo, ok? Um enfeite que a gente leva para casa, a gente vai levar porque é o mais bonito mesmo, ok? Então, o design visceral está atentado com as primeiras impressões do usuário em relação ao produto, tá? Já o design comportamental, ele está relacionado com as experiências do usuário, certo? A famosa UX, né? User Experience, tá? Então, o design comportamental ele está relacionado com usabilidade e o design funcional, né? Aquilo lá, atender mesmo as expectativas do cliente, ok? Aqui nós temos 2 exemplos, né, pessoal? O Kinect, né, e o joystick. Tem muita gente que prefere, por exemplo, esse daqui, né? Por quê? Prefere jogo que se movimenta bastante diante da tela, certo? Mas, por exemplo, tem muita gente que vai preferir esse daqui, ok? Aliás, vai pegar um desse daqui até sem fio, né? Para deitar, se espreguiçar na cama e jogar, por exemplo, do conforto da sua cama, né? Você poder jogar aí o seu Play ou o seu Xbox do conforto da sua cama, ok? Então, o design comportamental ele vai se atentar no quê? Nas experiências do usuário, né? No fato do usuário se sentir bem ao usar aquele produto naquele momento, ok? O design comportamental ele também se atenta ao sentimento do usuário após o uso do produto, né? O usuário ele vai se sentir feliz e satisfeito após o uso de uma montanha-russa. Depende do usuário, né? Você pega um usuário, por exemplo, que nem o professor, às vezes ele vai se sentir infartado após o uso da montanha-russa. Mas tudo bem, né? A maioria dos usuários, eu creio, que vai se sentir feliz e satisfeito após o uso de uma montanha-russa. Isso está relacionado com o quê, pessoal?
com o comportamento do usuário, né? Está relacionado com as experiências do usuário, né, em relação ao produto naquele momento, tá ok? Ou no pós-uso, né? Ele acabou de sair da montanha-russa, e aí você vai perguntar para ele, você se saiu satisfeito após o uso desse produto? Né? E aí ele vai falar, eu adorei, queria repetir, indico, né? Coisas do tipo, tudo bem? Então, o design comportamental, ele vai estar diretamente atrelado, né, às experiências do usuário do produto num determinado momento, ok? Contudo, quando a gente pensa em sites, né, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer aí um site, né, que vai atender, por exemplo, as expectativas do usuário, tanto no mobile como no computador, tá? Um bom design, ele deve ter essas três dimensões, né? Então, ele deve ter o design visceral, né, o design comportamental e o design reflexivo, ok? Então, no final das contas, quando a gente cria um site com essas três dimensões, a gente vai criar um site belo, né, que vai atrair o usuário através do design visceral, tá certo? A gente vai criar um site prático para o usuário, né? Ou seja, o usuário ele vai se sair satisfeito ao utilizar aquele site, né? O design comportamental, ok? E também, né, um site agradável, né? Um site, por exemplo, que vai agradar o usuário, né? O usuário ele vai querer entrar naquele site mais vezes, ok? O design de interação, então, né, que já falei para vocês, né? O design de interação ele é o cara que projetos, objetos interativos do site, ele vai focar principalmente na segunda dimensão, que é o quê? O design comportamental, né? Lembrando que o design comportamental, pessoal, ele está relacionado ao quê? Com a experiência do usuário, ele está relacionado com usabilidade, né? Ele está relacionado com praticidade, ok? Então, o design de interação, né? A hora que eu projeto os objetos interativos, né? Não tem como, né? Eu vou estar aí bastante focado no comportamento final do meu usuário, tá certo? Bom, então, aqui nós temos uma definição mais técnica, tá, gente? Do que é o design de interação. O design de interação, ele trata sobre a definição do comportamento de artefatos, ambientes e sistemas. Produtos, por exemplo, né? Quem falou isso daí foram esses dois autores aí, tudo bem? Ao contrário do design tradicional, que se concentra no estilo, né? A gente viu lá, né? O design tradicional, ele foca mais nas sensações visuais, nas sensações táteis. O design de interação primeiro define o processo comportamental, né? Então, a gente avalia como que é o processo comportamental do meu usuário. E aí, moçada, envolve até aquela área, né, que eu mencionei para vocês, né? A área conhecida aí como IHC, né? Vamos colocar aqui de novo para vocês, né? A área de IHC, né? O que é IHC? É a interação humano-computador, ok? É uma ciência que estuda, né, como que o humano, né, como que o usuário, ele atua sobre a interface de programas, né, ou de sites, ok? Então, o que leva, por exemplo, a esse usuário, né, a interagir com esses programas, a interagir com os sites. Qual é a maneira que esse usuário gostaria de interagir, tá certo? Então, tudo isso é focado no design de interação. Eu preciso definir qual é o processo comportamental, né? Como que o usuário ele interage com os sites, como que ele gosta de fazer essa interação. Se é por meio de toque, se é por meio de comandos de voz, se é por meio de cliques de mouse, tá certo? E aí, né, por exemplo, eu vou definir uma interface que é responsiva, né, uma interface que vai funcionar tanto no computador como no celular, né? Essa interface ela vai ter que interagir, o usuário, né, ele vai ter que interagir com essa interface, seja por meio de cliques de mouse no computador ou por meio de toques no celular, né? Eu vou fazer um joguinho, por exemplo, para o usuário interagir tanto no computador como no celular, né? No computador,
o usuário ele vai conseguir interagir tocando na tela, mas também por meio de cliques de mouse, né? Já no celular, apenas por toques, né? Então, o que acontece? Nós precisamos definir qual é o processo comportamental. Como que o usuário ele interage com a minha aplicação? Em seguida, a gente tem que encontrar qual é a maneira mais eficiente para transmitir esse processo, né? Então, se eu for fazer aí uma aplicação para mobile, né, e for fazer a mesma aplicação para o computador, eu preciso pensar em todos esses aspectos, tá, pessoal? Uma simples definição do design de interação, né? A gente viu as definições técnicas, né? Vamos ver aqui uma definição aqui mais simples, ó. Então, o que é o design de interação? É projetar um processo interativo entre o usuário e o produto, com base na investigação do comportamento do usuário, né? Por isso que eu falei que envolve diretamente, né, a IHC, que é a interação humano-computador. Podendo, dessa maneira, ajudar o usuário a alcançar o seu objetivo, né, de forma mais fácil e melhor. Né? Aquilo que a gente estava falando, né, no comecinho da aula. Se a gente projeta um site que fornece, né, uma boa experiência interativa com o usuário, né, que dá uma boa resposta para o usuário cada vez que o usuário faz alguma coisa diferente, né, alguma ação diferente no seu site, tá? O usuário ele vai sair no final falando bem do seu site, certo? Então, quando a gente projeta esses objetos interativos, a gente projeta no intuito de ajudar o usuário a alcançar o seu objetivo de forma mais fácil e melhor, tá? Agora a gente vai ver, pessoal, o seguinte, alguns exemplos, né, do design de interação, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse player, ó. Eu vou até aumentar aqui para que vocês consigam visualizar melhor, tá, gente? Deixa eu aqui fazer o seguinte, deixa eu aumentar ele aqui. Nós vamos tentar aqui visualizá-lo melhor, tá, gente? Aqui, moçada, ele faz a seguinte pergunta, né? Deixa eu pegar a apresentação que acho que vai ser melhor, tá, pessoal? Peraí. Deixa eu abrir aqui a apresentação, porque aí eu exibo em tela cheia esse slide, né? E aí eu creio que vai ser melhor aí para que vocês consigam visualizar. Ele dá esse player, né? Deixa eu só clicar aqui para tirar, ok? Ele dá aqui esse player, tá, pessoal? Isso daí é um reprodutor de música, né? Pode ser, por exemplo, aí o próprio Media Player, ok? Aí ele faz a seguinte pergunta, né? Que música que está tocando dentro desse player, né? Aí ele seleciona aqui algumas músicas, né? Com um ponto de interrogação. O player, pessoal, ele está em japonês, tá certo? Então, isso daí foi feito de propósito, né? Uma das coisinhas que a gente tem que entender, pessoal, na nossa área, é o seguinte: quando a gente cria um site ou um programa, a gente está criando uma coisa, uma ferramenta que pode ser usada aí por milhares ou até por milhões de usuários diferentes, tá? E às vezes você pega, por exemplo, outros usuários, né? Mesmo que seja aí de outros países, tá? Ou até mesmo eles possuam aí um certo grau de deficiência, né, tanto visual, como auditiva, como cognitiva, né? A ideia quando a gente faz uma ferramenta é facilitar o acesso de todos, ok? Então, o design de interação, pessoal, ele visa bastante isso, né? Facilitar a compreensão da ferramenta por qualquer um, certo? Então, ele pergunta aqui, ó, qual música que está tocando, né? Se eu fosse perguntar para vocês, né, que música vocês diriam que está tocando? É essa, é essa, é essa daqui, né? É essa, né? Então, o que acontece? Quando eu faço essa pergunta, pessoal, tem gente que fala que é essa daqui de verde, né? Que está em destaque. Tem gente que fala que é essa daqui, que está abaixo, né? Do íconezinho da barrinha aqui, rodando, né? A música, né? Aqui nós temos uma barrinha que indica, né, o quanto da música já tocou e o quanto falta da música a ser tocada, certo?
Então, tem gente que já acerta já logo de cara, né? Porque a música que está tocando é essa, tá? Então, olha lá, ó. Na verdade, essa é a música. Mas será que você pôde encontrá-la rapidamente, né? Então, pessoal, o que, que acontece? O que, que o design de interação ele projeta? Ó, o usuário ele vai clicar numa música. Mas como que ele vai saber qual música que está tocando? Ah, vamos destacar ela com uma cor diferente? Né? Vamos colocar ela aqui embaixo do player, ó. Porque cada música que eu seleciono, ela vai aparecer aqui. Então, se eu mudar a música, vai aparecer o nome da música que está tocando aqui. Tá, pessoal? Não importa aí o programa, né, que você esteja usando, né? A lógica do player é sempre essa, ok? Vamos a mais um exemplo, ó. Aqui nós temos um outro exemplo de player, certo? Novamente nós temos aí as músicas, né, os nomes das músicas em japonês, tá? E aí ele pergunta a mesma coisa, né? Você consegue identificar qual música está tocando, certo? Eu vou até aumentar aqui para vocês, né? Para vocês aí conseguirem visualizar melhor o player, certo, pessoal? Então, ó, o que, que vocês vão poder reparar aqui, ó? Aqui nós também temos uma barrinha, certo? Então, geralmente, pessoal, isso daqui vai ser padrão, né, dos programas de música, né? Ter uma barrinha que indica o quanto da música já tocou, né? O quanto que falta ainda ser tocada, certo? E aqui nós temos o nome da música, ó. Aqui é o nome da música, certo? E aqui quantos minutos de música, né, já foram tocados. Tudo bem? Mas também nós temos essa parte aqui. Olha que interessante, pessoal, né? Percebam que essa música aqui, ela tá com uma cor diferente, né? E ela tá até com um ícone na frente dela, ó. Um ícone com um símbolozinho de play, né? Significando, olha, aquela música ela tá sendo tocada, ok? Então, tudo isso, pessoal, é planejado por quem? Por um profissional chamado design de interação, né? Ele que projeta como que os objetos vão interagir, por exemplo, ao serem clicados, ao serem tocados, né? Por exemplo, com comando de voz, ok? Então, ele que vai planejar como que a aplicação ela vai interagir com o usuário final, ok? Então, nesse caso, pessoal, como que a aplicação está interagindo? Ó, eu dou um clique na música e a música ela muda de cor, né? E aparece um íconezinho aqui de um play, né? Destacando que é aquela música que está tocando. Além disso, ó, eu também tenho a música aqui em cima, né? Da barrinha aqui, né? Que está reproduzindo a música, ok? Então tem gente que fala assim, ah, mas mudou o programa. Não importa que mudou o programa, tá, gente? Algumas coisas vai permanecer, tá certo? Então, olha só. Aqui nós temos o seguinte, ele dá um outro exemplo ainda, né? O teste de estrabismo, né? O que seria isso? É mais, por exemplo, o deficiente visual, né? Saber se um deficiente visual ele vai ter a mesma facilidade, né? De ver, por exemplo, qual música está tocando, tá certo? Na verdade, esses programas, pessoal, né? Tanto o primeiro programa como o segundo programa, ele tem aí três partes, né? A play part, que é a parte onde está tocando a música, né? Que seria essa daqui, né? Essa daqui seria a play part, tudo bem? Nós temos a playlist, que seria essa daqui, né? A gente pode selecionar, por exemplo, a música e deixar rodando, né? Deixar rodando lá uma lista, terminou uma música, já vai carregar outra da lista, certo? E nós temos as propagandas, né? A propaganda seria essa parte aqui, certo? Percebam, pessoal, tanto um programa como o outro vai ter isso, né? Nós temos aqui, ó, a play part, né? A playlist, tudo bem? Nós temos também as propagandas. Só que em programas diferentes, né? Essas funcionalidades estão em regiões diferentes, tá certo? É que nem, por exemplo, a gente pegar um carro, né? O carro geralmente ele é feito com o volante no meio para facilitar qualquer motorista poder dirigir, ok? Só que se de repente, por exemplo, eu pego um carro com o volante em cima, eu vou ter que me adaptar à realidade daquele novo carro, tá certo? Por isso que o design, pessoal, é fundamental,
né? Dificilmente você vai ver aí um carro, por exemplo, com o volante em cima. Por quê? Não vai atender aí as necessidades do usuário, as necessidades do motorista, né, de uma forma satisfatória, tá certo? O volante ele tem que ser perto do motorista, tem que ser mais para o meio, tá ok? Então, o que que acontece? Mas, né, se porventura a gente pega um carro com o volante em outro lugar, a gente precisa conhecer as partes, né, para identificar, olha, ali é um volante, eu vou ter que me adaptar agora, eu vou ter que pôr as mãos para cima, né, e dirigir esse carro. Tá certo, pessoal? Então, olha lá, ó. O objetivo do design de interação é oferecer um melhor suporte às experiências do usuário, né? O que seria aí a experiência do usuário, pessoal? Já comentei com vocês, né? Tem um profissional nas empresas que geralmente ele vai cuidar, ele vai lidar diretamente com o usuário, né? Que é o profissional de UX, né? User Experience, né? Lembrando que esse profissional de UX, ele não existe apenas na área de informática, ele existe também em outros segmentos, né? Mas a função dele é o quê? É lidar com o usuário e lidar com as experiências do usuário, né? Se o usuário ele teve uma experiência agradável ao utilizar o produto ou não. A experiência do usuário é a maneira como uma pessoa se sente em relação ao uso de um produto, sistema ou serviço. E aí, moçada, quem que entra nisso quando a gente fala de site também? Quem entra nisso é o design de interação. Por quê? Quanto mais rica, né, for as experiências interativas do usuário com aquele site, né, geralmente tende a ser mais positiva, mais agradável, né, a experiência do usuário final em relação àquele site, ok? Aqui nós temos um outro cientista também, pessoal, é bastante interessante vocês conhecerem esses nomes, né, o Norman, o Cooper, né, o Cooper ele fez esse livrinho aqui que está pequeno aqui na tela, né, mas o nome do livro chama About Face, né, ele também fala aí de design, né, ele fala sobre as experiências do usuário, tá certo? Então, de acordo com esse cara, a experiência do usuário contém 3 aspectos: formas, conteúdo e comportamento, né? Então, a gente viu lá na aula de arquitetura da informação, né? Eu passei para vocês que a gente tem o cara ali que cuida, né, da aparência do site, né, da aparência de um botão, certo? Um cara também que vai cuidar aí do conteúdo do site, como que o site ele vai ser aí organizado, né? Como que as informações elas vão estar dispostas no site, certo? E também nós temos o comportamento, tá, pessoal? O comportamento do usuário final, que está relacionado diretamente a quê? Como que o usuário ele interage com a aplicação, né? O comportamento, sim, ele está relacionado com a interação, tá certo, pessoal? Então, ó, o design de interação, ele é parte desse processo, né? Então, nós temos aqui a forma, né? Que envolve aí o design gráfico e o design industrial, né? Não pensando apenas em sites, mas também nos objetos, né, do nosso dia a dia. Nós temos o conteúdo, né, que geralmente quem cuida da disposição do conteúdo no site é o arquiteto da informação, né? Então, o arquiteto da informação ele vai estar preocupado em como que a informação ela vai ser disposta para o usuário final, né? De que maneira a informação ela chega ao usuário final e como que eu encurto, né, o trajeto para o usuário final ele conseguir chegar na informação, certo? O conteúdo, nós também temos os animadores, né, os designs de som, né, os caras que faz aí a animação do site, né, os caras que cuidam, por exemplo, da parte sonora do site, tá? E nós temos o comportamento, né? Aqui entra, né, o cara que faz o design de interação, que projeta toda uma experiência, né, interativa, né, do site em relação ao usuário. Sempre estudando, né, o comportamento do usuário em relação ao site, né? O que ele espera que o site faça, como ele espera que o site interaja com o usuário. Tá certo, pessoal? Então, olha como que design, né, é um assunto bastante abrangente, né, um assunto que rende bastante pano para manga, né, não é à toa que
Existem aí vários livros, né, falando sobre o assunto, ok? Vamos ver aqui, moçada, para a gente aí estar finalizando, né, alguns métodos do design de interação, né? Lembrando, design de interação, ele projeta as experiências interativas do usuário com o site, tá? Então, ele precisa estudar o usuário, como que o usuário ele se comporta, ok? Para isso, ele pode se utilizar de várias técnicas, né? Como esse card sport, né? Que é um estudo de como que o usuário ele categoriza as informações, né? Aí é um trabalho em equipe, né? Um trabalho junto com o arquiteto da informação, né? Como que a informação ela vai ficar disposta no site, né? Se ela vai ficar disposta, por exemplo, pela marca do produto, né? Pelo preço, pela categoria do produto, né? Por N formas aí que eu tenho de classificar o produto, certo? Eu também posso me utilizar de entrevistas, né? Que é, por exemplo, eu poder sentar e conversar com o usuário, né? Entender o que ele espera, né? Da ferramenta, certo? Posso criar um grupo de foco, né? Um grupo de participantes aí para poder entender melhor esse grupo de usuários, tá? De repente eu estou lidando, por exemplo, com uma empresa que com vários departamentos, né, com vários funcionários, então é importante que eu entenda esses departamentos, esses funcionários, tá? Então eu posso me reunir, eu posso sentar com eles, bater um papo com eles, trocar uma ideia e entender como que eles interagem, né, com o site, como que eles gostam de interagir com o site, certo? Posso fazer também uma avaliação heurística, tá, pessoal? Isso daqui, pessoal, é o seguinte, né? O site ele pode apresentar alguns princípios de usabilidade, né, que tornam a usabilidade do site, ela pode ser medida, tá, pessoal? Eu posso ter, por exemplo, um site que tem mais usabilidade em relação a um que não tenha tanta usabilidade. Então, tem uma técnica aí, né, chamada de avaliação heurística, né, onde eu posso ver, por exemplo, em que situações o meu site se enquadra, certo? Em que situações o meu site ele favorece mais o meu usuário final, tá certo? O que mais que a gente tem aqui, ó? Entrevistas individuais, né? Geralmente se refere a conversar com o usuário, né, por um determinado tempo, só que aí, por exemplo, diferente do grupo, né, que eu entrevisto um grupo de pessoas, na entrevista individual, por exemplo, eu chamo lá um chefe da empresa, né, chamo, por exemplo, um gerente para conversar, certo? Posso também criar aí designs paralelos, né? O que, que seria isso? É eu esboçar mesmo o site, né? Fazer um rascunho do site no papel e mostrar para o meu cliente e perguntar, olha, é isso daqui mesmo que você quer? Né? Se não for, o que, que acontece? Eu vou lá, rasgo o rascunho que eu fiz no papel, começo o outro. Tá? Então, o arquiteto da informação, né? O próprio cara que faz o layout ou o design de interação, eles podem fazer aí esses rascunhos, né, para ver, por exemplo, se aquilo lá vai satisfazer o usuário ou não, certo? Tenho também a persona, moçada. O que, que seria essa persona? É eu, por exemplo, pegar um quadrinho, né? Então faz de conta que algum de vocês quer fazer um site, né? Quer que eu faça um site. Faz de conta que eu sou um desenvolvedor e vocês são meus clientes, tá? Aí eu pego a foto de vocês, né? Crio um quadrinho com aquela foto, coloco o nome de vocês, coloco a empresa que vocês trabalham, né? Coloco qual que é a formação de vocês, ponho tudo bonitinho. Aí no final eu coloco uma descrição daquilo que vocês querem, tá? O que acontece? Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá naquele quadrinho e vejo, tá? Se, por exemplo, a minha equipe falar, mas fulano quer isso daí mesmo, olha lá no quadrinho, ok? Então, isso daí é uma persona, tá, pessoal? Eu também posso criar um usuário fictício, tá? Posso imaginar, por exemplo, o que um usuário, né, ele esperaria do meu site, tá? Só que aí eu tenho que tomar um cuidado com isso daí, né? Porque como eu não estou trabalhando, né, com um cliente verdadeiro, né, a hora que eu lido com um cliente verdadeiro, né, a ideia final do site pode ser aí completamente diferente, tá?
Finalmente, nós temos a parte de prototipagem, né, que é a gente também fazer um rascunho aí do site, ok? Tem vários tipos aí de protótipos, tá, pessoal? Tem o protótipo, por exemplo, que a gente pode fazer numa folha de papel, né? Posso pegar uma folha de papel e rascunhar o site, desenhar o site, né? Se o cliente falar que aquilo não é aquilo que ele quer, beleza, né? Pelo menos eu não perdi horas e horas programando lá no HTML, no CSS da vida. Eu vou lá, rasgo o papel e faço outro, ok? Então, isso daí é um protótipo, né? Tem vários tipos de protótipo, né? Eu posso fazer um protótipo tanto de baixa fidelidade, né? Fazer um rascunho, por exemplo, numa folha de papel, fazer lá um rabisco do site na folha de papel, tá? Como eu posso fazer um protótipo de alta fidelidade, né? Pegar, por exemplo, um programa que tem o Photoshop e esboçar o site no Photoshop, tá ok? Ou ainda pegar um outro programa que eu posso até conseguir visualizar algumas funcionalidades do site, né? Algo que se aproxima bastante do site, né? Isso daí, o protótipo de alta fidelidade pode ser muito legal da gente mostrar para o cliente final, né? O de baixa fidelidade não, mas o de alta sim, tá certo? Então, ó, é a versão do rascunho de um site que pode ser testada antes de investir tempo e dinheiro no desenvolvimento, né? Aquilo que eu falei, no lugar de perder horas e horas, né, programando a página, programando a aparência, programando a funcionalidade, não, eu perco alguns minutos desenhando, mostro para o cliente e falo, é isso aqui que você quer? Não. Rasga, joga fora e começa outro, ok? Finalmente, nós temos as pesquisas, né? A gente pode, por exemplo, fazer questionários, né? Enviar questionários para o usuário, né? Ou, por exemplo, pedir para o usuário responder no papel, né? Aquilo que ele espera do site, certo? Posso analisar tarefas, tá, pessoal? Posso analisar, por exemplo, o usuário, né? Utilizando, né, uma determinada tarefa, certo? Então, eu posso aprender também com essas tarefas, ó. Significa aprender sobre tarefas específicas que o usuário deve fazer para atender esses objetivos. E que medidas devem ser tomadas para realizar essas tarefas. Teste de usabilidade, né? Então, aquilo que eu falei, a usabilidade do site, moçada, elas podem ser medidas, tá? Então, de repente, eu posso pegar um determinado grupo de usuário e testar esse grupo de usuários, né? Ver como que eles assistem o site, ver como que eles interagem com o site, né? E anotar todo esse comportamento, né? Se no final, por exemplo, eles saírem falando bem, ok. Se eu perceber, por exemplo, que eles estão com dificuldade, que eles estão coçando a cabeça, né? Opa, peraí, está na hora de melhorar alguma coisa, tá certo? E, finalmente, os casos de uso, né? Eu posso definir, por exemplo, as funcionalidades do site e ver o que cada um faz naquele site, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá um usuário gerente, esse gerente vai cadastrar produtos no site, tá? Eu tenho lá um usuário cliente, esse usuário ele vai comprar produtos do site, tá certo? Então, eu defino, por exemplo, uma ação, né? E quem vai fazer aquela ação no meu site? Quem vai ser os usuários que vai fazer aquela ação? Beleza, pessoal? Bom, moçadinha, é isso, né? Depois eu vou jogar para vocês esse material também. Eu não queria me estender tanto, mas acabei aí estendendo, tá certo? Qualquer dúvida aí é só vocês entrarem em contato comigo, tá certo? Por hoje é só. Forte abraço aí para vocês.